E aí, pessoal, tudo certo? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? A língua de Carlos Drummond de Andrade, o Drummondzinho. Sensacional, Carlos Drummond. Pessoal, rufem os tambores que o nosso tópico de agora é concordância verbal e nominal. Tema que cai muito nas provas, cai bastante. Esse daqui merece um carinho especial, principalmente nas grandes organizadoras. Se elas cobrarem lá no edital, é quase certeza que você vai se deparar com pelo menos uma questão na parte de língua portuguesa da sua prova sobre concordância nominal. Por que eu estou dizendo que é quase certeza? Quando as organizadoras montam o edital, elas colocam lá os vários itens que elas querem cobrar e elas não são obrigadas a cobrar todos aqueles itens. Vocês sabem disso, né? Senão as provas ficariam super extensas se cada uma das áreas cobrasse todos os tópicos aventados no edital. Isso não acontece. O que eu estou te dizendo é que em língua portuguesa, principalmente nas chamadas grandes organizadoras, VUNESP, SESGRAN-Rio, Carlos Chagas, CESP-Sebrasp e outras, se eles colocarem no edital o tópico de concordância verbo-nominal, ou falando de forma separada, concordância verbal e nominal, são duas expressões absolutamente similares, se aparecer no edital, é certeza, quase certeza, que cairá na sua prova. Maravilha? Porque esse é um tópico muito importante. O examinador quase que não resiste à ideia de criar uma questão, já que tem no edital, ele não resiste à ideia de criar uma questão sobre esse tópico. Por quê? Porque as pessoas erram muito concordância no dia a dia. Tanto a concordância nominal quanto a verbal, na hora da fala, mas também na hora da escrita. Então vem comigo, vamos aprender passo a passo sobre esse tópico super importante. Começando aqui com a definição, como sempre, do que é, afinal de contas, esse tópico da gramática, da concordância verbal e nominal, ou como disse antes, em uma única expressão, a concordância verbo-nominal. Verbo-nominal. Maravilha? Podemos dar uma definição aqui bastante abrangente, bastante ampla, que seria o processo pela qual as palavras se harmonizam nas orações. Mas elas se harmonizam em qual sentido? Elas se harmonizam do ponto de vista de suas flexões. Várias classes de palavras sofrem flexões e elas devem concordar do ponto de vista dessa flexão entre si. Maravilha? Assim como o sujeito, do ponto de vista sintático, tem que necessariamente concordar com o verbo das orações. Legal? Professor, está abstrato. Ainda não entendi. Me dá um exemplo prático disso. Então, antes mesmo da gente visualizar a regra da perspectiva formal, vamos direto para um exercício aqui a partir de uma frase, de uma aplicação prática com erros de concordância nominal e verbal. Como nesta expressão aqui, nesta oração. Não é nada incomum você ouvir por aí as pessoas falarem dessa maneira, certo? As meninas veio aqui. Assim como as pessoas podem escrever dessa maneira. Em geral, são pessoas de baixa escolaridade que, por muitos fatores aí na vida, não tiveram a educação formal, não aprenderam bem a chamada norma culta. Insisto que do ponto de vista comunicacional, minha gente, não chega a ser um problema. Você entende perfeitamente o que a pessoa quis dizer com esta frase, com esta oração. Não entende? É claro que você entendeu a mensagem. Mas você percebe automaticamente dois erros aí. O erro de concordância nominal e o erro de concordância verbal, que já vou apontá-los. Legal? Mas vou insistir nesse aspecto da comunicação funcional. Ela funciona, mesmo com os erros, mesmo com os desvios da norma culta. Mas, para provas de concurso, tudo que será cobrado lá é dentro da norma culta, é dentro da norma padrão. Por isso que você não tem o direito de errar na hora da prova. Pode falar com um errinho aqui, outro ali, na vida, à vontade. Na hora de escrever com um amigo, no WhatsApp, todo mundo usa uma oralidade, um errinho aqui, outro ali, acaba acontecendo. Não chega a ser um problema. Mas para provas de concurso, são outros 500, né? Como costumamos dizer aí na linguagem coloquial. Então volta aqui na expressão, na oração, as meninas veio aqui. Erro de concordância nominal. Se o artigo está no plural, as, evidentemente estamos fazendo referência a um substantivo determinado por esse artigo que tem que concordar com ele em número. As meninas. As meninas veio aqui. Tem um erro também de concordância verbal. Vocês já perceberam que este verbo está errado, não é? Ele está concordando como se fosse singular, terceira pessoa do singular.
E na realidade ele deveria estar na terceira pessoa do plural. As meninas vieram aqui. Maravilha? Vamos corrigir anotando aí meninas e o verbo correto seria vieram. Pronto. Um erro de concordância verbal e um erro de concordância nominal diretamente aplicados para você não precisar ficar se preocupando com as definições formais. De todo modo, convém a gente saber a definição das regras gerais, tanto para a concordância verbal quanto pela nominal. Começando pela nominal, vejamos. Do ponto de vista da concordância nominal, as classes de palavras seguintes, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, devem concordar necessariamente com o substantivo a qual essas classes se referem. Se o substantivo for feminino, essas outras classes de palavras terão que se flexionar no feminino. Se o substantivo for plural, idem, as outras classes de palavra o acompanham flexionando no mesmo gênero e número. Maravilha? E do ponto de vista verbal? Pessoal, concordância verbal cai muito mais do que a nominal. E é ainda mais fácil. Trata-se apenas de uma regrinha. Qual é a regra? Seguinte, o verbo ele sempre deve concordar com o sujeito. Olha aqui na nossa expressão, na nossa oração acima. O verbo não estava concordando. Se você perguntar a ele, quem veio? Meninas. Então está errada a concordância. Se são meninas, meninas vieram. Por quê? Porque o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Detalhe, aqui na nossa expressão é um sujeito simples, uma oração pequena de apenas 4 vocábulos. Professor, o que são vocábulos? Parênteses. Vocábulos são palavras, meus caras e minhas caras. Já falei 57 vezes ao longo do nosso curso, mas é sempre importante você ter isso muito claro, porque algumas bancas usam a expressão vocábulo, o termo vocábulo no enunciado, e aí você pode ficar pensando, o que é isso? O que é isso? Palavras, simples assim. Tá bem? 4 palavrinhas, 4 vocábulos, uma estrutura oracional curtinha com o sujeito minúsculo. Não é exatamente isso que vai aparecer na sua prova. Em geral, os sujeitos são muito maiores. E aí você pode ter um pouco de dificuldade de checar essa concordância entre o verbo e o sujeito. O detalhe é que a concordância ocorre, na verdade, independentemente do tamanho do sujeito, ocorre com o seu núcleo, com o núcleo do sujeito. Legal? Mas vamos estudar isso daqui passo a passo, começando com a aplicação da concordância nominal e na sequência a gente passa para a verbal. Vamos começar com a nominal, aplicada a uma estrutura oracional um pouco mais longa, para deixar muito claro isso para vocês como exemplo. Detalhe, se você se deparar em provas com a expressão lá no enunciado, a forma que a frase do enunciado é construída, tem N possibilidades, tá? São muitas as possibilidades. Mas se de alguma maneira aparecer apenas o termo concordância, sem especificar se é verbal ou nominal, significa que o examinador estará cobrando ambas. Maravilha? Apareceu assim, ó, concordância no enunciado. Cheque, assinale a alternativa em termos de concordância. Seja lá a estrutura que for do enunciado, se aparecer apenas a palavra concordância, isso significa que o examinador estará cobrando ambas, a nominal e a verbal. Se ele for especificar uma ou outra, aparecerá o termo. E a concordância nominal, ela é bem mais incomum. Aparece bem menos na prática em comparação com a concordância verbal. Isso eu estou falando de forma pura. Vocês verão poucos exercícios que sejam apenas de concordância nominal. Vocês verão num número muito maior exercícios que são de concordância verbal. E aí, num número equivalente às de apenas concordância verbal, exercícios que cobram ambas. Legal? Por que eu insisto em situá-los em relação a esses aspectos formais das provas, pessoal? Porque a nossa perspectiva, como eu sempre digo, é a perspectiva do pragmatismo. Nós vamos investindo tempo e energia em relação ao que dá mais retorno. Então é interessante saber esses aspectos formais de como as provas funcionam na prática, para a gente não ficar perdendo tempo, tá, na hora de estudar, em termos de algo que não pode te dar tanto retorno. Legal? E para você saber, na prática, como é que as provas funcionam em termos do que realmente aparece lá, do que realmente é cobrado. Feito? Então, vamos analisar a nossa estrutura oracional aqui. Esquece o verbo, tá vendo aqui, ó, vieram. Esqueçam o verbo por enquanto.
Nossa preocupação aí de concordância nominal é checarmos apenas a relação entre o sujeito, que é a parte central dessa estrutura oracional, e os termos referentes a esse sujeito, a esse substantivo que faz parte de um sujeito longo nesse caso. Como que a gente sabe qual é o sujeito? Daqui, olha, perguntemos ao verbo. Quem vieram à aula? Tudo isso daqui é o sujeito. Ó. As minhas 2 alunas queridas. Legal? Qual o substantivo que centraliza esse sujeito? Olha aqui, é claramente o termo alunas. Tudo bem? Alunas é o substantivo central desta estrutura nominal. Esquece por um instante o verbo. Tudo que está para cá do verbo não nos interessa. Aqui, olha, essa estrutura nominal nos interessa neste momento. Alunas é um termo feminino no plural. O que significa isso? Se o substantivo está feminino e no plural, todas as outras classes de palavras que a ele se referem devem flexionar para concordar com esse sujeito. Desculpem, com esse substantivo, que é o núcleo do sujeito, do ponto de vista sintático. A gente fica trocando o nome do termo aqui porque a mente vai variando em termos morfológicos e sintáticos. Na perspectiva morfológica, é um substantivo. Na perspectiva sintática, o que é isso? O núcleo do sujeito. Maravilha? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Esse substantivo feminino e no plural, reparem, ele vai concordar aqui com o numeral, que se refere a ele, 2 alunas, ele vai concordar também com o pronome possessivo minhas, feminino no plural, por sua vez também concordando com o artigo feminino no plural e também aqui com o adjetivo queridas. Tudo isso no feminino e no plural, porque o substantivo está no feminino e no plural. As outras classes gramaticais com ele devem concordar. Simples assim. Por isso, meus caros, minhas caras, fiquem relativamente tranquilos em relação a erros de concordância nominal em exercícios de prova, porque soa muito errado. O sininho do erro dentro do ouvido, assim, ele toca. A hora que você lê estrutura oracional com um erro de concordância nominal, é relativamente fácil de perceber. Só na hora da leitura mental, você começa a ler, se alguma dessas palavras não estivesse concordando com aquele substantivo, aquilo vai toim, você percebe quase que automaticamente. Tá bem? A concordância verbal é um pouquinho mais complicada em função da possibilidade de inversão dos elementos. A gente já vai ver. Tratemos aqui, portanto, o professor fica riscando a lousa com a camisa. Vamos dar um tratinho aqui. Pronto. Tratemos agora mais pausadamente sobre a concordância verbal, aplicada a uma estrutura. Super simples. Eu passei no concurso. Uma oração bastante simples. Como é que eu encontro o sujeito dessa estrutura? É sempre muito fácil encontrar o sujeito. Você pergunta ao verbo da oração. Quem ou o quê? Quem ou o quê passei? Eu passei. Neste caso, apenas pela desinência do verbo passei, já daria para a gente saber, mesmo que o sujeito não estivesse explícito. Ele poderia estar elíptico. Passei no concurso. Você já sabe que o sujeito oculto ali seria eu. Eu passei no concurso. Se o sujeito é eu, o verbo deve com ele concordar. Passei. Simples assim. Tudo bem? Detalhe, trata-se de um sujeito simples, um único sujeito, com um único núcleo. Olha no nosso segundo exemplo. Risoleta, sempre ela, e seu parceiro Astolfo passaram no concurso. Mesmo verbo, o verbo passar. Mas agora eu tenho outro tipo de sujeito. Se o sujeito da primeira oração é simples, o sujeito da segunda oração é composto. Tem 2 núcleos. Quem passaram? Risoleta e Astolfo. Equivale à terceira pessoa do quê? Do plural. Eles. Legal? Eles passaram no concurso. Belezinha? A concordância aqui é entre o sujeito composto e o verbo que, exatamente por ser ligado a um sujeito composto, deve flexionar no plural. Maravilha? Seguinte, pessoal. Se fosse um sujeito de apenas um núcleo, um sujeito simples, mas esse núcleo estivesse no plural, por exemplo, o pronome eles. Mesma coisa, um sujeito simples, com apenas um vocábulo, mas no plural, eles. O verbo também, evidentemente, concordaria
em número e pessoa. Legal? Também estaria no plural. Belezinha? Vamos anotar que aqui se trata de um sujeito... não troquei a cor, vamos aqui de azul. Vamos anotar que a primeira oração do nosso exemplo aplicado de concordância verbal trata-se de um sujeito simples. E na segunda estrutura oracional, trata-se de um sujeito composto. Já foi verbalizado, mas vale a pena a gente ter isso anotado. Eu é sujeito simples. Um único núcleo. Risoleta e Astolfo, sujeito composto. Boa! Deixar aqui bonitinha a letra, não tanto quanto a sua nas suas anotações aí, mas ficando legível, já está legal o suficiente. Sujeito simples na primeira estrutura, sujeito composto na segunda estrutura. Pessoal, é assim que vai cair na prova, com uma estrutura oracional simples, assim com poucos vocábulos, sem grandes desdobramentos? Pouco provável. Em geral, a coisa vai cair de forma mais complexa. Mas aqui, para dar o exemplo, do ponto de vista didático, eu tenho que partir de exemplos simples. Legal? Caminhando sempre do mais simples para o mais complexo. Um detalhe muito importante sobre concordância verbal, minha gente, é que, precisamos aprender isso agora, o verbo pode vir anteposto ao sujeito. O que significa isso? O verbo anteposto ao sujeito? Significa que ele veio antes do sujeito. Nós não acabamos de ver eu passei, o sujeito antes do verbo. Risoleta e Astolfo passaram, sujeito antes do verbo. Ocorre que o verbo pode vir antes do sujeito. Esses elementos podem estar em outra ordem. E aí como é que isso fica na prática? Vejamos dois exemplos aqui retirados de questões de provas, de alternativas de provas, para você perceber como fica a concordância. Porque quando ocorre isso, quando o verbo está anteposto ao sujeito, fica um pouquinho mais difícil de você perceber a relação de concordância verbal. Então vamos lá. Nessa oração aqui, na atual conjuntura, aumenta as vagas sem carteira assinada e também o trabalho por conta própria. Vamos lá, como é que a gente encontra o sujeito da oração? Primeiro identificamos o verbo, né? Cadê o verbo? Aumenta. Aí perguntamos a ele, quem ou o quê? Quem ou o que aumenta? Olha o sujeito depois do verbo. As vagas sem carteira assinada. Tá vendo? Então, quem ou o que aumenta? As vagas sem carteira assinada. Núcleo desse sujeito, o substantivo vagas. Se são vagas, quem ou o que aumentam? Erro de concordância verbal. Legal? Muito cuidado com isso. Porque se o sujeito estiver após o verbo, fica um pouquinho mais difícil de enxergar a relação de concordância. Este verbo está com erro de concordância. O correto seria aumentam. Belezinha? Aumentam as vagas. Segundo exemplo. Obteve mais lucro. Opa, já apareceu o verbo. Obteve mais lucro. Olha lá o nosso verbo. Obteve. Vou ler a estrutura toda. Obteve mais lucro, naturalmente, os empresários preparados para atender o aumento da demanda. Maravilha. Perguntemos, já encontramos o verbo, ele apareceu ali abrindo a estrutura. Perguntemos a ele, quem ou o que obteve mais lucro? Os empresários preparados para atender o aumento da demanda. Tá vendo? Já podemos focar no núcleo aqui. Empresários. O substantivo empresários é o núcleo do sujeito. Se empresários está no plural, o que acontece lá com o verbo? Você fez a pergunta correta a ele, quem ou o que obteve? Os empresários, o restante do sujeito nem nos interessa muito. O núcleo já apareceu aqui, ó, substantivo empresários. Empresários obtiveram. Portanto, erro de concordância verbal. Aqui o correto seria obtiveram. Errei e escrever um T, saiu um J. Apaguei tudo na lousa, não tem problema. A gente retoma aqui o verbo e o correto seria obtiveram.
Maravilha? Refrisando aqui o núcleo do sujeito, os empresários. Bueno? Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Erro de concordância verbal em prova, erro que o candidato comete, via de regra, é erro de falta de atenção. Você lê isso daqui com pressa, parece correto. Obteve mais lucro, naturalmente, os empresários preparados. Com um pouquinho de atenção, se você ler de forma pausada, obteve mais lucro, naturalmente, os empresários preparados. E fazendo o caminho correto, que é encontrar o verbo e perguntar pelo sujeito, quem, afinal de contas, obteve? Os empresários. Empresários, aqui, olha, no plural. Logo, o verbo veio bem anteposto, né? Está distante do núcleo do sujeito. Ainda assim, a concordância que ocorre aqui é entre o núcleo do sujeito e o verbo, entre obteve e empresários. Tem erro de concordância. Se aparece isso na alternativa e você está buscando pela correta, pode eliminar. Aquele verbo corretamente ficaria obtiveram, concordando com empresários, que é plural, equivalente a eles, a terceira pessoa do plural. Maravilha? Bueno? Podemos então passar para os exercícios. Vamos aplicar isso na prática. Vem comigo, com cuidado, com carinho. Questão incomum. Pedindo concordância apenas nominal. Incomum, tá? Não aparece quase questões como essas em provas. Mas se acontecer na sua, aqui, a prova de soldado, quem faz a prova de soldado no estado de São Paulo da Polícia Militar é a VUNESP. Aqui apareceu especificamente concordância nominal. O que significa isso? Não perca tempo checando, procurando pelo verbo para checar a sua relação com o núcleo do sujeito. Não vai checar a verbal. Vamos focar na nominal. Como que a gente checa a nominal? Vamos procurar o substantivo central e as outras classes de palavras têm que corresponder a esse substantivo central, os outros termos nominais. Ah, professor, mas como é que eu vou lembrar dessa definição para ficar fazendo essa busca? Detalhe, nem é necessário. Faça a leitura pausada e o erro de concordância nominal ele vai tocar no seu ouvido. Você vai perceber. Quer ver só? Vamos fazer a leitura juntos. Para Hans Rosling, nossas intuições sobre a condição dos humanos na Terra precisam ser revistos. Tocou aí o sininho? Já percebeu o erro de concordância? Olha só, precisam ser revistos. Revistos. Está adjetivando o quê? Intuições. Nossas intuições precisam ser revistas. Erro de concordância. No caso de gênero, o plural estaria correto, mas o gênero está errado. Intuições é feminina, certo? Olha aqui o pronome nossas concordando bonitinho com intuições. Mas aí aparece um adjetivo lá no final, morfologicamente o adjetivo. Na perspectiva sintática é predicativo desse sujeito. A concordância está errada. Na leitura isso tende a aparecer, tá bem? Portanto, nós estamos buscando a correta, de acordo com a norma padrão, não é a letra A. Vejamos a B. Devido à agilidade com que ocorrem, as melhorias, segundo Hans Rosling, chegam a ser surpreendentes. Tocou aí o sininho do erro. Tem um negócio errado aí. Tem uma coisa errada aí. As melhorias, segundo Hans Rosling, chegam a ser surpreendentes. Surpreendente. Está adjetivando. É predicativo do sujeito aqui também. Melhorias. Melhorias plural e feminino. Olha o artigo concordando aqui bonitinho. As melhorias. As melhorias chegam a ser surpreendentes. Faltou um S lá, ó. Erro de concordância nominal. Beleza? C. Hans Rosling foi um excelente orador e seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar seu livro. Opa, que aqui não tocou o sininho de erro algum, hein? Tá tudo bonitinho. Hans Rosling foi um excelente orador. Seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar seu livro. Tá tudo bonitinho. Tá parecendo essa. Como é que faz prova-teste? Na hora do vamos ver. Método da sopa quente. Vá comendo pelas beiradas. Tem segurança absoluta de que essa é a resposta correta? Marca e vai embora. Não tem 100% de segurança? Tem 99%? Vai eliminar as outras. Vamos aqui juntos eliminar as outras. D. Os leitores responderam diferentes testes, a partir do qual puderam se lançar a reflexões mais profundas.
What? Testes. Olha aqui o adjetivo diferentes, concordando bonitinho com testes. A partir do qual... Olha esse plural aqui, ó. Esse plural, desculpa, esse singular. No pronome. O pronome teria que estar... Ele se refere ao substantivo testes. Ele deveria concordar em número. Responderam a diferentes testes a partir dos quais. Aqui também o artigo, na verdade, também deveria concordar no plural. Tá bem? Deu para perceber o erro aí? Os leitores responderam diferentes testes. A partir dos quais, esse pronome relativo está retomando testes. Concorda, portanto, com o substantivo testes. Erro de flexão de número aqui. Erro de concordância nominal. Letra E. Ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas em muitas comunidades. Opa, que essa aqui é mais complicadinha. É muito legal esse exercício aqui para mostrar como a coisa pode ser não tão simples, não é? Ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas em muitas comunidades. Cadê o erro de concordância nominal? Bora lá, vamos encontrar. Poderiam ser facilmente evitadas. Tá vendo aqui, ó? Vou pintar isso tudo. Evitadas. No plural feminino, certo? Maravilha? Esse evitadas faz referência, está ligado. Ele se refere a... E no caso, ele está aqui como adjetivo, certo? É um particípio do verbo que está funcionando como adjetivo. Ele está ligado a quais termos nominais? Sofrimento. E que mais? Pobreza. Opa, aqui ele se refere a dois termos. Sofrimento e pobreza poderiam ser facilmente evitados no masculino. Esse exercício veio parar aqui na parte de treino da nossa aula de propósito, para eu poder explicar para vocês um detalhe de concordância nominal que às vezes derruba os candidatos. Se você tem dois substantivos, os termos referentes a ele devem concordar em gênero e número, porém, olha aqui, um é masculino e o outro é feminino. O que acontece? Na língua portuguesa, a concordância tende ao masculino. Há um predomínio do gênero masculino nesse sentido. Tá bem? Exatamente porque o termo sofrimento é masculino, evitadas, esse adjetivo, teria que estar no masculino e deveria estar escrito ali, evitados. Pouco importa que apareceu pobreza feminino. Poderíamos ter aqui 5, 10 elementos femininos. A presença de um só masculino faz com que a concordância ocorra no masculino. Legal? Tem uma exceção aí que nós vamos ver na aula de concordância nominal, casos especiais. Há uma possibilidade de concordância por atratividade, que aqui não aconteceria, mas na aula à frente nós veremos. Tudo bem? Vamos focar aqui no fundamental. Vou insistir nesse ponto. Se eu chego em uma sala de aula, tem 40 pessoas sentadas, 39 são mulheres e um cara, apenas um homem, eu chego e digo boa noite a todos, pela presença daquele cara na sala de aula. Se ele saísse, e vamos supor que ele falte um dia. Isso aconteceu certa vez, aqui na Unicursos. Tinha acho que era um concurso para agente de educação infantil. A sala era quase que 100% feminina. Tinha um cara. E por causa daquele sujeito, eu tinha que flexionar todas as palavras, em termos de concordância nominal, no masculino. Boa noite a todos. Certo? Todos vocês fazendo sempre referência no masculino. Um belo dia ele faltou, e aí eu notei que a sala estava completa apenas de mulheres. Aí bora reflexionar tudo no feminino. Legal? Boa noite a todas. Apenas e tão somente se forem todos os elementos femininos. Belezinha? Exercício 2. Lá de... Não dá para saber o nome da cidade que está abreviado, mas foi uma prova da UFMT, Federal do Mato Grosso. Analista fiscal no nível superior. Vamos lá. No trecho, foi possível a utilização de carros. O verbo, mesmo antes do sujeito, concordou com ele em número e pessoa. Tá vendo? O verbo veio anteposto ao sujeito. Que é uma regra geral de concordância verbal. A gente viu isso e o examinador quebrou o galho e colocou lá no enunciado. Assinale a alternativa que apresenta concordância incorreta.
Esse tipo de banca é complicada. O sujeito vai lá e pede a incorreta. Cuidado com aquele prefixo ali. Segunda escrita padrão. Maravilha. Então, nós teremos 3 alternativas corretas. Vamos procurar a incorreta. Reinava, olha o verbo lá, com muita graça. E aí já dá para perguntar, quem reinava? A beleza infantil da pequena embaixadora do samba. Aqui, ó, núcleo do sujeito. Tudo isso daí é o sujeito, ó. A beleza infantil da pequena embaixadora do samba. O núcleo é beleza. Tudo bem? A beleza reinava. Tá certinha a concordância verbal. B. Não faltarão alimentos. Já apareceu o verbo. Faltarão. Quem não faltarão? Alimentos. Tá corretinha essa concordância também. Sujeito pós-posto ao verbo. O verbo está anteposto ao sujeito. Legal? Deixa eu ler o resto para ver se está tudo correto. Aos que chegarem esfomeados da Venezuela. Bonitinho. Letra C. Não fossem a boa vontade e a ajuda dos vizinhos, os desabrigados teriam sucumbido. Vamos lá. Não fossem. O verbo está aqui. Não fossem. Quem não fossem? A boa vontade e a ajuda dos vizinhos. Sujeito composto. Tem 2 núcleos. Olha o substantivo ajuda e aqui, opa, boa é adjetivo. O substantivo está aqui, ó. Vontade e ajuda. Sujeito composto. Fossem, verbo no plural, tá corretinha a letra C. Belezinha? Então vamos para a letra D. Como eles já disseram, chegou até nós inúmeras reclamações. Pergunta para o verbo, o que chegou até nós? Inúmeras reclamações sobre o valor propagandeado. Tudo isso daí é o sujeito. Núcleo do sujeito. Substantivo, reclamações. Inúmeras é só adjetivo, reclamações é o substantivo núcleo desse sujeito. Quem ou que chegou até nós? Reclamações, no plural. Reclamações chegaram. Olha o erro de concordância verbal aqui. Maravilha? Letra correta, letra D. De Deodoro da Fonseca. Ó, busquei referência da história. Belezinha? Maravilha? Ficou bem pintada essa alternativa, essas no plural, alternativas, mas foi só para ir mostrando para vocês as relações de concordância entre os núcleos dos sujeitos e os verbos, que nesse caso estavam antepostos. Terceira e última. Essa é muito boa. Por mais que tente, o caramujo adolescente não consegue sair de casa. Tem lá uma frase retirada de um texto. E aí o enunciado pede, alterando-se a expressão o caramujo para o plural, e aí ficaria os caramujos, o texto assumirá, em conformidade com a norma padrão de concordância da língua portuguesa, a seguinte redação. Minha gente, o que eu falei minutos atrás? Se aparecer apenas o termo concordância, o que o examinador está cobrando? Ambas, a verbal e a nominal. Vamos checá-las. Letra A. Por mais que tente, os caramujos... Opa, caramujo no plural. Maravilha, é o que o comando da questão pediu. Mas olha aqui a expressão verbal. Por mais que tente. Quem tente? Os caramujos. Erro de concordância verbal. Se são os caramujos, por mais que tentem, o verbo iria para o plural. Os caramujos adolescente. Olha o erro de concordância nominal, como ele estoura no ouvido. Os caramujos adolescente. Os caramujos adolescentes. Certo? Bem errada a letra A. B de bola. Por mais que tentem, opa, que aqui o verbo está correto. Os caramujos, maravilha, adolescente. Na letra B, o examinador corrigiu o erro de concordância verbal, mas manteve o erro de concordância nominal. Está faltando o S ali. Legal? Olha mais um erro de concordância verbal aqui. Se são caramujos, eles não conseguem. Erro de concordância verbal aqui também, olha. Letra C. Por mais que tente, a gente já sabe que a letra C está errada. Porque são os caramujos. O verbo tentar aqui deveria estar no plural, concordando com caramujos. Vamos ver se tem mais um erro. Ali tem o erro, portanto, de concordância verbal.
Os caramujos adolescentes, a concordância nominal aqui entre caramujos e adolescentes está correta, não consegue, erro de concordância verbal de novo. Se são caramujos, não conseguem. D de Davi. Por mais que tentem, opa, certinho, os caramujos adolescentes, maravilha, concordância verbal correta, nominal também, não conseguem sair de casa. Pronto. Não tem erro de concordância nessa daqui. Sabemos que essa é a correta. Vamos só eliminar a letra E. Por mais que tentem, bonitinho, os caramujos adolescentes, maravilha, concordância verbal lá no verbo correto, caramujos adolescentes também, não consegue, ops, faltou este verbo conseguir flexionado na terceira pessoa do plural para concordar com adolescentes. Tem erro na letra E também. Correta aqui é D de Diamantina, na bela Minas Gerais. Belezinha? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Aprovei Câmara Municipal de Olambra, um combo especial que serve para os dois cargos, hein? Agente legislativo de recepção e técnico legislativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar para você todas as vantagens do nosso curso. Olha só, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. O curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas nas aulas, material em PDF e inteligência artificial integrada que tira até dúvidas para você, tá? Além disso, bônus especial, apostilas por matérias, com teoria e questões comentadas e caderno de questões gabaritadas. Valor especial de lançamento do curso, de R$ 497 por apenas R$ 297 à vista, ou 12 vezes de R$ 30,78, tá bom? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E aí vai ter um botão lá de Quero me preparar. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Não Aprovei concursos, porque o seu futuro inicia aqui. Tá certo? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E claro, né? Te aguardo dentro da plataforma. Então, clica agora e faça a sua matrícula.